Começa agora mais uma edição do Papo com Ela, que alegria poder contar com você aqui mais uma vez. No programa de hoje a gente vai falar sobre o índice crescente de violência nas escolas. O que está por trás disso e quais ações são possíveis para combater esse fenômeno? A gente também fala de construção da autoimagem, fala sobre o Maio Amarelo, essa campanha que visa combater a violência no trânsito, e o Hemocentro faz um apelo. É preciso que os doadores compareçam para suas doações regulares, porque os estoques estão críticos. Então já sabe, prepara o teu café e vem comigo ficar por dentro do que está acontecendo aqui no Papo com Ela. Nos últimos 10 anos, a violência no ambiente escolar quase triplicou no Brasil. E o pico dos casos foi verificado nos anos de 2022 e 2023. Dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos apontam que somente em 2023 foram registrados 13.117 casos, que englobam autolesão, agressões físicas e verbais nas escolas. Mas o que causa esse tipo de comportamento e por que ele se agravou nos últimos anos? É sobre isso que converso nessa edição do Papo com a socióloga e integrante do Núcleo de Mediação da Secretaria Estadual de Educação aqui de Mato Grosso, Patrícia Carvalho. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse discutir um pouco qual é o contexto que Mato Grosso vivencia, uma vez que dados nacionais mostram que na última década a gente viu a violência escolar quase triplicar o número de registros, né? Quando a gente olha aqui para a nossa proximidade, o que a SEDUC tem percebido nas escolas de Mato Grosso? Essa violência ela também se faz mais presente? Essa violência ela é vivida no contexto social e nesse sentido, né, a escola está nesse meio, ela reflete também no contexto escolar. E a gente, enquanto Secretaria de Educação, vem trabalhando através do núcleo de mediação escolar, com o professor mediador, com o assistente social, com o psicólogo, né, que são as equipes psicossociais que trabalham na escola, na perspectiva de trabalhar uma política de promoção da cultura de paz, onde a gente ensina, né, a gente dialoga sobre as violências, a gente tem um calendário anual que trata dos mais variados tipos de violências que estão presentes mesmo no contexto social desses meninos e meninas. Agora, você disse assim, né, se a gente tem uma sociedade que experimenta o aumento da violência, isso se reflete dentro da escola. O que tem ocasionado isso, Patrícia? Quais são os fenômenos sociais que acabam fazendo com que esse aluno tenha um comportamento violento? A gente falava um pouquinho sobre violência doméstica ser um deles, né? Mas existem outros fatores que colaboram para isso? Isso, a violência doméstica é um dos fatores. A gente tem o avanço das tecnologias, né? A mudança da configuração familiar mudou, porque esses meninos e meninas hoje, eles estão assistidos por telas, né? Então a família está um pouco ausente desse contexto de acompanhamento mesmo, de estar ali mais junto, e o processo de responsabilização mesmo, que esses meninos eles ainda estão no processo de aprendizagem, né? De experimentar se responsabilizar pelos seus atos. A gente, quando pensa na figura do professor, porque a gente vai percebendo no decorrer dos anos que, de alguma maneira, essa figura que antes era vista como autoridade foi sendo, de alguma maneira, minada nessa autoridade, né? Seja pelo comportamento dos pais ou dos próprios alunos. Isso também contribui no contexto? E influencia significativamente, porque é um contexto de extremos, né, onde fala assim, não, esse profissional ele não tem essa prerrogativa de te dizer se é certo ou errado. E assim são contextos que o profissional está lá acompanhando esse menino muitas vezes 5 horas por dia. Às vezes o adolescente, a criança, passa mais tempo com as pessoas, os servidores, do que com os próprios familiares. Então, eles se espelham, ou, no caso, quando eles são orientados pelos familiares, falar, não, essa pessoa não, isso não é bom para você, eles acabam não levando em consideração o adulto do processo do ensino-aprendizagem. E existem violências que são mais presentes, Patrícia? Porque, assim,
Se a gente vai pensar nesse crescente, nós temos violências de várias ordens. Temos a física, a verbal, a psicológica, tem o bullying, que você mesmo disse. Então, existe uma violência mais presente? Sim, dentro do contexto escolar, sem dúvida nenhuma, o bullying é o campeão. Mas a gente tem já verificado violência de gênero, violência religiosa, né, homofobia, questão de violência, capacitismo, né? Então, assim, a gente, no contexto escolar, a gente tem pela diversidade de pessoas envolvidas nesse meio e com a quantidade de valores, né? Porque você está lidando com uma criança, com um adolescente, você está lidando com uma pessoa que já vem com seus valores da sua criação de casa. E esses são diversos. Nós temos escolas com 3.000 alunos, com 2.000 alunos, com 500 que seja, e os mais diversos posicionamentos. E aí, estar dentro de um contexto onde todos devem ser ouvidos e respeitados. E aí a gente tem o bullying como fator predominante de violência mesmo, né? Onde eles têm as agressões repetitivas, primeiras agressões verbais, né? Os famosos apelidos, depois parte para a violência física. E no contexto também nacional, que acaba funilando aqui para o estado de Mato Grosso, a gente tem a questão de quem percebe isso e simplesmente naturaliza esse tipo de comportamento, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, não só no contexto educacional, mas também no contexto social, é a naturalização da violência. É nesse sentido que você cita a tecnologia, porque é na rede que a gente vê esse discurso ser replicado e vivenciado no dia a dia dos alunos? Também, a tecnologia, ela replica isso daí numa potência global. Hoje, o que o menino ou a menina coloca na rede em 5 minutos, né, a gente tem uma visualização já de milhões de visualizações, e muitas vezes essas visualizações elas não têm um filtro, né, que é o que é importante, porque tudo que se vê na rede precisa de um filtro, de uma análise melhor, para a gente falar assim, não, isso daí não pode ser que aconteça, e se acontecer, isso não é o correto acontecer. E isso vem influenciando muitos jovens a praticar esse tipo de violência, porque eles acreditam que atrás da tela, seja do celular, seja do computador, eles estão protegidos, eles estão no anonimato, coisa que não é verdade, né? Hoje a gente identifica os mais diversos casos em todas as regiões do Brasil. Conversando recentemente com uma delegada que faz esse enfrentamento à violência contra a mulher, ela falava sobre as deepfakes e a pornografia. E me parece que isso também chegou no contexto escolar. A gente teve alguns casos aqui em Mato Grosso, né? Então a tecnologia também proporcionando essas montagens que acabam, em muitos casos, levando as vítimas até a medidas extremas como é o suicídio. Sim. Existem casos, né, identificados, tratados e acolhidos, né, dentro do contexto também desse tipo de violência. Assim, como eu disse, é um reflexo, é um espelhamento do que se vive no social. Se a gente tiver um crescimento das violências contra a mulher no contexto virtual, dentro do contexto escolar, ela também, infelizmente, ela também vai ser detectada e informada. E o que é extremamente importante é que a educação tem que estar preparada para lidar com isso, para conseguir dialogar com esses jovens, né, com esses adolescentes, crianças que sejam, sobre realmente o fato social disso e o que é o encaminhamento e o tratamento adequado. Se é uma medida de responsabilização, vai ser uma medida de responsabilização. Se era uma medida de educação, que ele precisa aprender a lidar melhor com isso, é o que tem que acontecer. A gente tem que estar preparado para lidar com isso, infelizmente, com esse tipo de violência. Agora, quanto isso afeta o ensino pedagógico, Patrícia? A gente tem como mensurar isso? Olha, a gente
impacta diretamente no processo pedagógico, no processo de aprendizagem, tanto dos meninos quanto das meninas. Porque a gente pode dizer assim, o menino, quando está com medo, ele aprende? Não. Quando Se ele ele está... tem outras preocupações, Exato, né? ele está com medo. Ele não vai aprender, porque o pensamento dele, a concentração dele está em outro lugar, não no processo de aprender. É como eu costumo dizer assim, se o menino está com fome, ele aprende? Não aprende porque ele está com fome, ele tem outra necessidade. Quando ele está com medo, ele tem a necessidade de se proteger, né? Então, ele vai desviar o seu foco de atenção. E você disse para a gente desse esforço e desse trabalho que é feito pela Secretaria Estadual de Educação, que até formou um núcleo de mediação para lidar com esses conflitos dentro do ambiente escolar. Você pode falar um pouco para a gente de que forma isso é tratado? Você disse que existem várias datas, né, que se promovem discussões. Para além disso, existem ferramentas ou parcerias celebradas, como, por exemplo, com o judiciário, para levar essa cultura de paz para dentro das escolas? Isso. Dentro do núcleo de mediação escolar, da Secretaria de Educação, a gente tem uma equipe, né? Essa equipe é composta por mediadores escolares, por assistentes sociais, por psicólogos, técnicos, professores, que trabalham as técnicas de justiça restaurativa dentro do contexto escolar. E aí a gente passa as orientações para 628 unidades escolares que nós temos, as estaduais, e onde eles têm um calendário de atividades. Por exemplo, no mês de abril nós trabalhamos o enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying. Então, todas as atividades extra-classe foram trabalhadas sobre essa temática. Agora, no mês de maio, nós estamos tratando, né, e dialogando sobre a importunação e o abuso sexual. Então, as 628 unidades escolares vão falar sobre isso, vão dialogar sobre isso. E assim por diante, né? Sucessivamente, todos os meses tem uma data específica. Dentro do núcleo de mediação, a gente tem parceria com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, onde a gente desenvolve práticas de justiça restaurativa, os círculos de construção de paz e mediação de conflitos, né? E nessa parceria, o Tribunal de Justiça é responsável pela formação dos profissionais, né? E a Secretaria de Educação dá os encaminhamentos, existe profissional atribuído com 30 horas semanais para desenvolver essas práticas, né? Onde ele percebe, né, as violências e trata adequadamente essas violências. Porque a gente diz assim, o conflito, ele é inerente do ser humano, né? Acabar 100% com ele, não. Mas é importante que a gente aprenda a gerir esses conflitos. Porque muitas vezes é um conflito por conta de uma borracha, que vira uma briga na porta da escola, que vira algo mais sério. E se esse conflito, se esse problema com essa borracha for tratado adequadamente, vai acabar num diálogo, numa conversa, onde duas crianças, dois adolescentes vão se entender. Falar assim, olha, eu errei, me desculpa. Né? Então, é essa prerrogativa que a gente tem, da responsabilidade dos fatos, do que se faz. Né? Embora os casos tenham aumentado de violência, porque é aquilo que a gente disse, né, o que está fora reverbera dentro, o que você percebe no comportamento dos alunos desde que a presença dessas ferramentas da justiça restaurativa, desse gerir conflitos, há uma mudança no lidar com esse dia a dia? Sim, uma mudança bem significativa. Nas unidades, nós temos unidades escolares, onde o trabalho é feito de uma maneira assim, contínua, né, da formação dos círculos de construção de paz, onde a gente, antes de chegar na sala e vamos fazer um círculo de construção de paz aqui sobre bullying. A gente consulta os estudantes, fala assim, olha, dentro da sua sala, o que vocês têm maior dificuldade? Qual é o comportamento que incomoda vocês? A gente faz essa primeira análise, esse primeiro diagnóstico. Eles informaram que eles se sentem incomodados porque todos falam alto, todos gritam. Aí a gente vai fazer o trabalho quinzenal, semanalmente com eles, para tratar sobre esse comportamento, né? E aí, ao final de 2 meses, 3 meses,
Aí a gente vai consultar de novo eles. E assim, teve uma unidade escolar em Sinop, e a mediadora ela fez esse trabalho, ela conta que os relatos ao final do período foram extremamente emocionantes, porque os alunos falaram assim, eu não percebia que eu era o responsável pelo problema que a gente tinha. Eu também era responsável. A responsabilidade não é só do meu colega, a responsabilidade também é minha. Isso sem falar nos índices de bullying que reduziu significativamente nas turmas que foi feito o trabalho. E existe, assim, um levantamento pontual de, por exemplo, existem regiões que vivenciam essa dificuldade maior no contexto escolar aqui em Mato Grosso, ou isso está bem pulverizado, Patrícia? Nós temos regiões que sofrem com maior incidência de violência, né? São as regiões mais no interior, as linhas fronteiriças ali, né? Que elas acabam reverberando mais a violência também do contexto, e a gente também tem a violência regionalizada, que cada região a gente detecta e observa um tipo de violência predominante, né? Então, assim, a incidência do crime organizado, né? Então, assim, tudo isso vem, infelizmente, impactando dentro do contexto escolar. A gente sempre fala que o caminho para a gente mudar a cultura e para a gente mudar o contexto que se vive é a educação. Quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente fala do racismo, quando a gente fala do machismo estrutural, quando a gente fala da homofobia, da transfobia. Mas esse é um processo que não dá para a escola encarar sozinha, é muita coisa, né? É muita coisa para as escolas, somente para a escola. Nós devemos pensar esse processo de formação das novas gerações, né, desses jovens, como um trabalho de toda a sociedade, de todos nós devemos estar envolvidos nesse processo. Eu falo que a gente pensa a responsabilidade como responsabilidade de um único ente, mas não, é uma responsabilidade de todos os entes. Começa lá no seio familiar, principalmente, que são os primeiros passos dessa criança, e aí a gente vai dividindo as responsabilidades, não transferindo. A gente deveria dividir as responsabilidades. O que infelizmente vem acontecendo é a transferência de responsabilidade. Assim, a família não, agora é a escola. Eu coloquei lá na escola, o filho é seu. E aí a gente tem que pensar de jeito nenhum. É nosso, vem aqui, vamos conversar que a gente precisa educar esse menino. E você percebe uma mudança, Patrícia? Não tem muito tempo a legislação que proibiu a presença dos celulares, né, junto a esse ambiente escolar. Mas já dá para perceber que teve alguma alteração de comportamento? Porque a gente está falando da tecnologia como um fator que aumenta esse índice de violência. Vocês perceberam alguma mudança? Sim, nós já percebemos mudança, inclusive no comportamento dos nossos estudantes. Porque antes, quando o telefone, em tese, não era proibido, né, ele era usado livremente dentro do espaço escolar, eles sentavam durante o intervalo, ficavam sentados, cada um no seu aparelho, cuidando da sua vida ou de alguma coisa lá que a gente não estava sabendo. Hoje eles começam a utilizar as ferramentas de jogos coletivos que tem dentro da escola. As mesas de ping-pong, jogos de vôlei estão acontecendo, futebol está acontecendo, porque tudo isso tinha reduzido muito. Então, assim, a gente percebe já esse contexto do coletivo deles. Eles já começaram a interagir melhor um com o outro, né, nos jogos coletivos. E no processo ensino-aprendizagem a gente percebe uma concentração maior, porque não tem o tremido, né, a vibração do aparelho chegando mensagem, não tem ele assim ao alcance da mão para ele poder pegar para ver se tem alguma coisa ou entrar numa rede social. Então, assim, a proibição, sim, mas ainda assim o uso da tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem ele ainda é muito bem-vindo. Tanto é que a gente tem um investimento muito grande da Secretaria de Educação em Chromebooks, em televisores para salas de aula, né, que são ferramentas necessárias para chamar a atenção desses meninos, que são meninos que vivem na era digital. Eles querem isso, eles precisam disso até para eles entenderem melhor.
Patrícia, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o microfone à disposição caso você queira fazer mais algum esclarecimento que a gente não tenha abordado. Não, é isso mesmo, né? A principal característica que ele esse processo de crescimento da cultura de paz dentro do contexto escolar é um processo contínuo que vai demorar tempo para a gente realmente conseguir colher uns frutos maiores, e é necessário, principalmente, que toda a sociedade se envolva nesse processo. E pensar que esses meninos e essas meninas que estão no contexto escolar, eles estão no processo de ensino-aprendizagem. Se eles estão replicando o que eles estão replicando, é porque tem alguém que eles estão aprendendo em algum lugar, né? Seja no contexto social, onde é. E aí a gente, enquanto sociedade, a gente tem que pensar e refletir também. O que é que nós queremos ensinar e para que esses meninos reproduzam? A gente recebe mais um convidado para falar sobre violência nas escolas. É o vereador por Várzea Grande, Charles da Educação. Além de ser oriundo do setor que vem registrando um aumento de violência, Charles propôs um projeto de lei que visa combater o bullying virtual, conhecido como cyberbullying. Vereador, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre esse contexto de violência nas escolas, né? O senhor que é oriundo da educação, hoje exerce essa função parlamentar, mas tem conhecimento do assunto e pode nos ajudar nesse debate. O que foi possível nesses 10 anos de contato com a educação perceber no comportamento desses alunos? E por que essa violência acaba se fazendo presente e crescente no ambiente escolar? Boa tarde, Michele. Obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui no programa hoje, o Papo com ela. Né? E assim, a gente que teve esse período lá na educação, né, esses 10 anos aí, mais especificamente na secretaria, então a gente tem uma visão mais ampla, né, do que quando você está em sala de aula, que é somente na unidade escolar, de repente. Então a gente tendo essa visão ampla, a gente percebeu, né, que houve um aumento muito na questão do bullying, e aí agora, posterior, também veio o cyberbullying, né? E assim, o cyberbullying, ele ultrapassa o muro da escola, né? Geralmente a criança está lá na escola, no contato, né, com o amiguinho, está sofrendo bullying, mas a partir do momento que ele sai da escola, né, já deixa de existir aquele bullying ali. E agora, com o cyberbullying, essa questão, né, não para ali na escola, no ambiente escolar. Ele permanece porque hoje a gente sabe que o acesso à informação é muito fácil, né, muito rápido também. Então, rapidamente ele já se espalha, né, por toda a cidade aí, ou por todo o estado, Brasil, mundo afora. E foi nessa perspectiva, observando esse comportamento, que o senhor propôs esse projeto de lei que visa justamente combater o cyberbullying? Isso, né, diante dos fatos, né, que a gente acompanhou, né, na secretaria, né, surgiu aí a ideia da gente fazer esse projeto do cyberbullying, que ele institui uma semana, né, onde nessa semana a gente vai estar fazendo workshops, vai estar fazendo palestra, né, orientações, tanto para os pais, para os alunos e principalmente também para os funcionários da escola, né? Então a gente também não quer ficar, né, pela proporção que tem tomado, né, a gente quer estender esse projeto também no decorrer do ano, né, onde a gente vai estar incluindo aí no calendário da escola, juntamente com reunião de pais, né, aproveitar a oportunidade de encontrar os pais reunidos para que a gente possa também fazer uma fala, né, uma orientação da importância que tem os pais, né, de acompanhar os seus filhos. Agora, o senhor disse assim pra gente, antes a gente tinha o bullying que ficava restrito aos muros escolares, aquela criança ou adolescente que era vítima, quando ia para casa, via essa violência ser interrompida, pelo menos por esse período até que ele voltasse à escola, e com o cyberbullying não, é uma violência constante. Né? O que se observa no comportamento dessa criança ou adolescente que passa por esse processo, vereador? Cada criança, né, adolescente, ele tem um tipo de comportamento, né? Tem uns que quando sofre ali, né, o cyberbullying, o bullying, ele se retrai, né? Outras crianças, adolescentes, eles ficam mais agressivos, né? Então, por isso a importância da gente estar orientando esses pais, né, e esses profissionais de educação para que eles tenham essa percepção, né, de observar essa criança, né, para que ele possa detectar, né, se realmente, de fato, essa criança está sofrendo bullying ou cyberbullying, para que possa tomar as providências, né. O que cabe aqui às famílias e o que cabe ao ambiente escolar? Porque muitas vezes a gente percebe que há uma transferência de responsabilidade, né? Os pais acham que compete somente à escola tratar dessa temática,
Mas a família também tem um papel importante nesse processo? Sim, a família tem. Hoje a gente acompanha a rotina dos pais, né, que é muito corrida, geralmente eles trabalham o dia todo, né, então assim, o filho acaba muitas das vezes passando a maior parte do tempo na unidade escolar. A gente tem escolas aí que hoje, né, ofertam um tempo integral, né, e a gente tem que pedir para esses pais que acompanhem de fato seus filhos, né, e assim como as crianças ficam por mais tempo na escola, a gente tem que capacitar esses profissionais de educação para que eles tenham esse olhar. Mas o pai, a mãe tem esse papel fundamental também de estar acompanhando o seu filho na escola e em casa também, né? Porque muitas das vezes, eu, por exemplo, né, eu cresci na rua, né, jogando bola, soltando pipa, e hoje, né, a criança ela cresce mais dentro de casa, né, e mais fica dentro do quarto também. Então, muitas das vezes, esse pai, essa mãe fala, pô, meu filho não está na rua, né, ele está em casa, dentro do quarto, então ele está num ambiente seguro. Né, e não é bem isso que acontece, não é porque o filho está em casa, trancado dentro de um quarto, que ele está num ambiente seguro. Né, a gente acompanhou isso e também uma das coisas que me inspiraram a fazer a lei foi a questão da série da Netflix Adolescência, na qual ele relata muito bem isso. Né, então é de suma importância esses pais acompanharem os seus filhos, né, tanto lá na escola e principalmente quando chega em casa, né, que muitas das vezes chega, dá uma boa noite ali para o pai, uma boa tarde e entra para dentro do quarto e só sai de lá no outro dia. Então, o que está acontecendo nesse quarto? Né? Tem que ter esse acompanhamento do celular, do computador, né, para que quando não se descubra aí, né, algo mais grave. Vereador, o senhor tem uma ligação com o esporte. Sim. Né? Se a gente pensar no esporte como uma ferramenta, ele pode auxiliar nesse processo de redução da violência no ambiente escolar, já que a gente está pensando no cyberbullying, no próprio bullying, nessa tecnologia envolvida nesse processo de violência. O senhor acredita que é possível, né, ver o esporte como uma ferramenta nesse combate? Sim, o esporte ele é uma ferramenta transformadora, né? Eu falo isso com certeza porque eu vim disso, né? Eu estudei e aí eu fiz natação, fui atleta, né, por 10 anos de natação. Né? Eu iniciei ali primeiramente por questão de saúde, né? Eu tinha muita bronquite e aí o médico recomendou minha mãe que matriculasse a natação. Desde então comecei a praticar o esporte, fui tomando gosto, houve uma melhora na minha saúde, né? E a gente observa isso, né? Que eu estudava num período, no contraturno eu fazia natação. Então aí já é uma fuga, né, da criança não estar somente no celular. Né? E aí quando eu chegava em casa à noite cansado, a gente só jantava praticamente, já tomava um banho e já ia dormir, porque no outro dia a gente já tinha aula cedo. Então com certeza o esporte, né, ele é uma ferramenta além da questão da saúde, né, também da questão do desenvolvimento dessa criança, né, esportivo, intelectual, né, para que ele não fique preso só nas telas, né, que é do computador, videogame, né, também, né, do celular. O que a gente percebe? Existe alguma particularidade na rede de ensino em Várzea Grande no que diz respeito a essa violência? Como a gente disse, né, em nível nacional, houve um aumento na última década dos registros. O senhor percebe alguma particularidade em Várzea Grande no que diz respeito a isso? Não, particularidade não tem, porque assim acontece, né, a todo momento, né, em todas as unidades. Hoje Várzea Grande aí, só da rede municipal tem aproximadamente 34 mil alunos, né, são 96 unidades. Algumas escolas elas atendem até o 8º, 9º ano, que já são alunos maiores. Né? Então assim, ele surge a todo momento. Né? Então por isso a gente tem que fazer essa força-tarefa, né, de divulgação, de conscientização, né, para que não deixe esse número crescer. Né, porque essas crianças futuramente serão o futuro, né, da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil. Futuramente eles serão aí prefeitos, vereadores, deputados, então eles vão estar, nós vamos passar o bastão para eles, né, então eles têm que estar com a saúde mental em dia, né, para que possa aí dar continuidade nas coisas. Era isso que eu ia lhe perguntar, sobre o reflexo dessa violência na saúde mental dessas crianças e adolescentes que estão na rede. Né? Ao passo que a violência aumenta, a gente também vê um aumento do adoecimento mental e da população como geral. Crianças e adolescentes não estão excluídos desse contexto. Existe uma ligação aí nesse aspecto? Sim, existe essa ligação. Você vê aí que o número de crianças hoje, né, que fazem esse acompanhamento com psicólogos, com essa equipe multidisciplinar, né, cresceu muito, né, principalmente em Várzea Grande. Né? Eu que estive lá, acompanhei ano a ano e esse número vem sempre crescendo.
né? Tudo isso aí ocorre, né, através das telas, né, através aí do bullying, do cyberbullying, né? Então acaba essa criança já, né, tendo o seu desenvolvimento afetado, né? Então isso aí com certeza quando ela estiver na vida adulta vai sim, né, ter esse efeito. Então a gente precisa trabalhar para que quando ela esteja aí na idade adulta, né, ela não tenha esse problema aí que ocorre lá quando ela é criança e pode prejudicar futuramente. E a gente vê uma diferença, né, dos alvos, eu digo assim, meninos estão mais propensos a sofrer violência, meninas estão mais propensas a sofrer violência, os dois são atingidos da mesma forma. O que a sua experiência nos traz? Olha, pelo acompanhamento que a gente fez, hoje não tem mais a questão do sexo, tanto masculino quanto feminino, né? Os dois ali estão suscetíveis, né, a estar sofrendo esse tipo de ataques. Isso, porque assim, a gente sabe que a violência ela se dá de muitas formas, né? Ela pode ser psicológica, ela pode ser física, ela pode ser uma agressão verbal. O senhor cita a série Adolescência e a gente viu que uma menina acabou assassinada por um colega de classe que fez... Ela era a pessoa que fazia o bullying com ele e a reação dele foi tirar a vida dela. Né? Nessa relação de força, a gente pode pensar que as meninas estão mais suscetíveis, se a gente pensar na agressão física? Pode ser que sim, né? Mas eu acredito que assim, não seja 100%, né? A gente acompanha aí, tem vários fatos, né? Vários casos também, né? Que relatam. Na série ela relatou esse caso, né? Mas também acredito que vice-versa, né? Por isso a gente tem que estar atento, né? Você vê, às vezes, a questão de sinais, né? A gente que é adulto, já muitas das vezes a gente não entende o linguajar dos adolescentes, né? Dos jovens, então assim, os pais têm que estar atentos a qualquer tipo de sinal, que muitas das vezes é uma foto, né? Onde tem lá um símbolo, alguma coisa que a gente não identifica, mas na linguagem dos adolescentes pode ter tem um significado, na verdade. Então precisa desse acompanhamento. Importante também manter construir essa relação para que permita o diálogo, né, vereador? Tem que ter esse diálogo, porque é igual na casa, né? O filho, muitas das vezes, ele tá lá sofrendo cyberbullying, mas ele não quer falar para os pais por medo, né? De muitas das vezes o pai brigar, a mãe brigar, né? Tomar o celular dessa criança. Vamos supor que tem uma menina, ela tá sofrendo lá um assédio, né? E aí ela vai chegar na mãe dela e falar, olha mãe, tem esse rapaz que está falando comigo, de repente. A mãe vai entrar em desespero, vai querer tomar o celular da filha e ela não quer ficar sem esse celular. Então por isso que os pais têm que ter um olhar diferenciado, né, para estar detectando, né, esse tipo de fato que ocorra aí com seus filhos. O senhor falou para a gente do projeto que visa trazer essa discussão. Tem uma semana no mês de junho que vai ser dedicada a isso, mas que esse diálogo ele precisa ser constante. Isso, de que forma pode ser abordado? É através de palestras ou existem outras ferramentas também que podem ser utilizadas nesse processo para tocar mesmo esse adolescente, essa criança? Sim, a gente lá instituiu a semana, né, mas a gente sabe que não podemos ficar presos nessa semana, porque é uma coisa que tomou uma proporção muito grande. Então a gente quer pensar em algo para, no decorrer do ano letivo inteiro, né, e ter esses acompanhamentos aí rotineiramente. Mas assim, a gente acredita, né, que a gente precisa desenvolver ferramentas sim, né, através de palestra, né, nós estamos buscando aí uma parceria com o Ministério Público para estar nos auxiliando, né, nessa questão de palestras. A gente quer desenvolver panfletos, né, quer desenvolver coisas aí mensagens, né, para o Instagram, para o WhatsApp, que a gente sabe que hoje a juventude é muito ligada nisso, né? Muitas das vezes eles não vão estar lendo panfleto, mas se você fizer algum cardzinho que for mandado no WhatsApp deles ou no Instagram, né? Então a gente tem pensado em possibilidades para que a gente consiga de fato, né, chegar lá nessa criança, nesses adolescentes e também nos pais. A gente já viu que educação está no foco de atuação do vereador Charles, né? Sim. Em Várzea Grande. Mas existem outros projetos, vereador, que já foram propostos, que estão em discussão? Como é que está essa atuação no município? Sim, né, como a nossa base, né, a maioria foi educação, vamos dizer assim, né, e eu, pelo fato de ser professor também, a gente quer trabalhar pela educação, né, o esporte também a gente tem um carinho especial, né, porque eu fui atleta, sei da importância do esporte na vida das crianças. Mas a gente sabe que quando você elege o vereador, ele não é só educação, eu sou só de educação e esporte.
A gente tem outros segmentos que precisam ser trabalhados, né? E assim, a gente tem trabalhado, a gente tem projetos aprovados, né? Além do cyberbullying, tem a questão de conscientização do primeiro voto também, né? Que vim aí de uma campanha, a gente sabe que hoje os adolescentes não têm interesse pela política, né? Ele está lá, né? Simplesmente ele vota muitas vezes porque a mãe pede, né? Ele não tem aquele interesse. Então assim, a gente precisa mostrar para eles, né, da importância desse primeiro voto, né, de estar indo na urna, pesquisando sobre o seu candidato, né, que ele vai votar, para que não desperdice o seu voto, porque automaticamente vai estar sendo influenciado aí nas decisões, né, que vai impactar na vida desse adolescente também. Né? A gente tem a questão, hoje em Várzea Grande nós não temos professor de educação física na educação infantil, então a gente já tem esse projeto de lei também, né, onde está nas comissões, né, em breve a gente deve ser colocado para votação, e a gente vai trabalhar para que seja aprovado, porque é importante. Hoje as crianças, ela não têm essa aula de educação física na educação infantil, pelo menos em Várzea Grande. Então, assim, a gente percebe que, né, as crianças hoje não têm uma coordenação motora, né, muitas vezes fica muito tempo no celular, então a gente precisa ter esse profissional de educação física para que possa trabalhar essas habilidades, né, com essas crianças. Até para pensar nesse desenvolvimento integral. Sim, tem que ter esse desenvolvimento. A gente acompanha, eu tenho acompanhado alguns adolescentes que, vamos dizer assim, no termo, são todos desengonçados, né? Anda tudo esquisito, não tem aquela coordenação, então a gente precisa trabalhar isso desde criança para que ele cresça aí, né, um adolescente saudável, né, com as suas coordenações e demais habilidades. Vereador, muito obrigada pelas informações aqui no papo, parabéns pelo trabalho, que o senhor consiga implementar boas ações no município de Várzea Grande. Eu que agradeço, Michele, o espaço, estou à disposição em Várzea Grande, nosso gabinete está de portas abertas, né, e para somar e para avançar. A gente que nasceu na cidade de Várzea Grande, né, tem um carinho especial, ama aquela cidade, não tenho pretensão de sair de Várzea Grande, né, tenho parentes que moram lá, então a gente quer ver a cidade bem. Então vamos trabalhar esses 4 anos aí para que a gente possa deixar o nosso legado lá também na cidade de Várzea Grande. A autoestima é uma construção psicológica influenciada por diversos fatores, incluindo a autoimagem. O processo de autoconhecimento e o cuidado com a aparência transformam não só o visual, mas a forma como a gente se percebe. Cuidar da aparência pode ser muito mais do que uma questão estética. Em certos momentos da vida, mudar o corte de cabelo ou repensar o estilo é também uma forma de resgatar a própria identidade. Especialmente para mulheres que estão passando por transições, como a maternidade, a imagem pode se tornar um reflexo direto das transformações internas. O autoconhecimento é muito importante para compreender as nossas intuições. Por que eu sou atraída por certos tipos de corte de cabelo, por certos looks, entender também o momento atual que a pessoa está passando, porque isso envolve muito. Então vamos dar um exemplo aí, aproveitando que estamos no mês das mães, e recebo muitas mães também que estão passando por esse processo de transformação. Então elas falam assim para mim: Carol, eu não me vejo mais naquelas roupas antes, quando não era mãe, né? Então, o que acontece? Tem novos objetivos, tem novos movimentos, e tudo isso pede realmente uma intenção por trás da estética, seja no corte de cabelo, seja no look, na maquiagem e o estilo de vida atual. Cada fase da vida pede uma nova leitura de si mesma. A visagista explica que já atendeu clientes com objetivos de trocar a busca por poder e firmeza por leveza, liberdade e conforto. E é nesse processo de reencontro que a imagem pode ser aliada da saúde mental, quando passa a expressar não uma expectativa externa, mas o que realmente faz sentido por dentro. Carol, agora eu estou buscando leveza. Eu estou buscando algo mais dinâmico, mais alegre. E essa mãe, antes da gestação, ela buscava o quê? Força, determinação, porque estava em busca de um cargo de liderança ou de um posicionamento social, e agora essa guarda baixou. Então, entender esse processo que está passando, que é sempre, né, transitório, é fundamental. E isso faz parte do autoconhecimento. E você associar o autoconhecimento com a imagem é
cuidado com a saúde mental. Assumir a maternidade é entrar em um novo universo, com desafios, descobertas e muitas dúvidas sobre si mesma. Para a Carol, que também viveu esse processo, a imagem precisa deixar de seguir padrões externos e começar a refletir o que faz sentido no seu próprio contexto. O visagismo, por sua vez, entra como uma ferramenta de escuta e tradução. Ao entender os valores, a rotina e o momento da vida de cada mulher, é possível construir uma imagem que acolhe em vez de impor. Tenho aí uma proposta, né, para a maioria das mães, porque o tempo realmente fica escasso. Valorize o que você tem de natural, o máximo possível, né? E aproveitando também que este ano, 2025, a beleza natural está a todo vapor. Já até começa pelo cuidado com as unhas, que é sem esmalte. Minha preocupação, é ficar com a unha o tempo todo esmaltada ou não. Basta estar lixada, bem cortadinha, você está ótima, está bem apresentável. Protetor solar, um batom leve, o cabelo natural nem se fala. Como estamos falando aí da dinâmica, né, da leveza, do movimento que essas mães vivenciam, o cabelo natural, ele é dinâmico. Maternidade, uma palavra que carrega amor, força, mas também desafios silenciosos. E é sobre esse silêncio que o Maio Furta Cor convida a gente a conversar e entender melhor sobre a saúde mental materna. O Maio Furta Cor é um movimento nacional. Hoje já tem mais de 250 representantes no país e em 8 países também. E a importância é trazer a conscientização, chamar a atenção para a saúde mental materna, tanto da sociedade, de empresas, instituições, como das autoridades, porque é um momento não só pós-parto que é necessário estar de olho, cuidando dessa mãe, mas por toda uma maternidade, pelas várias facetas que ela apresenta. A pressão cultural de que a mãe deve dar conta de tudo faz com que sintomas como irritabilidade, insônia e tristeza sejam vistos como normais, quando na verdade podem ser sinais de algo mais profundo. As pessoas normalizam possíveis sintomas de uma patologia. Tem o que é normal, óbvio, a mulher está em privação de sono, ela pode sim ficar mais agitada, mais irritada, cansada. Só que até onde isso é normal e até onde já são características, sintomas de uma patologia. É muito difícil, né, as pessoas e até a mãe identificar. Até a mãe, ela olha e fala, não, mas eu tô assim porque eu tô cuidando de um bebê, ou eu tô cuidando de uma criança de 5 anos, 4 anos, demanda mais o meu trabalho, mais a família toda. Só que tudo isso vem de uma origem cultural. A mulher, ela foi educada para servir, para ser mãe. Então tudo isso é muito normal. É normal mãe estar cansada, é normal mãe estar irritada. Em Cuiabá, o movimento Maio Furta Cor te convida para uma caminhada especial em prol da saúde mental materna. Junte-se a nós neste sábado no Parque Tia Naíra às 8 horas para um momento de conscientização e apoio. É importante que toda uma sociedade abra a mente para a saúde mental materna. A partir do momento que eu começo a me informar, que eu começo a ler sobre isso, eu passo a ter um conhecimento e eu sendo rede de apoio dessa mãe, eu posso começar a identificar, essa irritabilidade não está durando poucos dias, hoje ela dormiu menos, ela está assim, mas está se estendendo por muito tempo. Essa mãe diminuiu o apetite dela? Não diminuiu, ou está comendo demais? Então, são sinais que eles não vão ficar 3 dias, 2 dias, eles vão se estender por um período bem maior. Então, eu estando de fora, eu posso estar sinalizando. Eu sei que é difícil chegar para uma mãe e falar, olha, como que a gente pode te ajudar? Como é que a gente pode diminuir seu ritmo? Porque a mãe, ela quer dar conta de tudo. Ela acha que tem que dar conta de tudo, porque ela foi
culturalmente educada para isso. Nesse sábado, nós vamos ter a caminhada Furtacor. Vai ser no Parque Tianaíra, às 8 horas da manhã. Não precisa de inscrição, é só você olhar lá onde nós estamos e chegar para a gente fazer esse movimento, essa caminhada e chamar a atenção para a necessidade e a importância de cuidar de quem cuida, né, da saúde mental materna. O mês de maio é voltado para a campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito. O intuito é reduzir acidentes e mortes. E você conhece mais sobre esse trabalho no ano de 2025 agora. Em Cuiabá, o Maio Amarelo surge para trazer reflexão sobre o comportamento no trânsito. Só nos primeiros 3 meses deste ano, 67 pessoas perderam a vida em sinistros nas vias de Mato Grosso. A campanha Maio Amarelo chama atenção para esse cenário com um alerta direto. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em Mato Grosso, nós tivemos ano passado cerca de 6.100 acidentes, por volta de 6.100 acidentes. Só que desse acidente, mais de 1.000 pessoas foram mortas, né? Vieram a óbito devido ao sinistro de trânsito. E esse ano, até março, nós temos aí um número de 67 óbitos, o que já significa muita coisa, né, para início de ano. Durante todo o mês, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá intensifica as ações educativas com foco na mudança de comportamento. Abordam temas como excesso de velocidade, álcool ao volante e uso do celular, fatores que estão entre os principais causadores de acidentes na capital. A maioria dos acidentes, né, que são sinistros, né, hoje é chamado sinistro de trânsito, envolvem a velocidade, né? As pessoas excedem a velocidade estabelecida pela via e com isso muitos acidentes, né, muitos sinistros que estão aí são de pessoas que excedem a velocidade. Paralelamente a isso, embriaguez ao volante também, né, está nesse meio, contribuindo aí para que o sinistro aconteça. E por segundo lugar aí está o celular ao volante, né? Cuiabá está aí no ranking de segunda capital, tá, que mais usa o celular ao volante, e a 4ª capital que mais dirige embriagada. Entre as ações realizadas está o Amigo da Rodada, que leva conscientização diretamente aos bares da cidade. E o objetivo é simples: eleger quem não vai beber e ficará responsável por dirigir. A ideia, assim como toda a campanha, é reforçar a responsabilidade coletiva e lembrar que segurança no trânsito começa com atitudes individuais. Um título, né, que foi colocado para que as pessoas tenham consciência, né, de não dirigir embriagado. Eleger um amigo ali que está na mesa, né, para não beber naquele dia nenhuma bebida alcoólica e dirigir o veículo para os colegas, né, para o amigo. Então, os órgãos, né, Cuiabá, CEMOB, Detran, né, todas as forças de segurança públicas envolvidas ali, né, vão em conjunto nos bares, de mesa em mesa, né, conscientizar aquelas pessoas que estão ali consumindo bebida alcoólica para que elas não dirijam, né, alcoolizadas. Praticar a direção defensiva é muito importante, né? Nossa atuação como motorista, né, como condutor, como pedestre, como ciclista, né, nós devemos ter os direitos, mas respeitar as regras, né? Nosso dever é respeitar as regras de trânsito. Respeitando as regras de trânsito, fica muito mais fácil, né, não acontecer nenhum sinistro de trânsito. E no Maio Amarelo, né, o tema é responsabilidade humana, mobilidade humana, responsabilidade humana. Ou seja, a responsabilidade ela é coletiva, mas é cada um de nós individualmente, né, que vamos promovendo um trânsito mais seguro ou não. Vai depender de nossa escolha. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma honra e uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim você acompanha tudo que a gente faz por aqui. E lembrando, você pode nos ajudar a fazer o programa. O que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela? Manda pra gente aí a sua sugestão de entrevista, de reportagem. Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais
ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e quero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!